investe em ações no mercado faz uso contínuo desse indicador para avaliação do valor do negócio. Hoje vamos falar do EBITDA. Criado para permitir que empresas de diferentes países, segmentos e tamanhos pudessem ser comparadas de forma equivalente, esse indicador mede o potencial de geração de caixa da atividade fim e, mesmo sendo poderoso em sua medição, é de fácil cálculo, bastando apenas muito critério e cuidado na sua preparação. Mas o que significa EBITDA? EBITDA vem do inglês e significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou em português, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ele indica o potencial da empresa em gerar caixa a partir de sua atividade fim. Quando acompanhado ao longo de períodos diferentes, indica a evolução da produtividade e eficiência. Dessa forma, duas empresas distintas podem ser comparadas sem os efeitos de diferentes taxas de juros e alíquotas de impostos. Percebem a capacidade desse indicador? Apesar disso, devemos manter em mente que o EBITDA não indica níveis de endividamento e vida útil do imobilizado, o que é importantíssimo para analisar a continuidade da empresa. Muitos cometem o erro de assumir que ele é a base definitiva para a decisão de investir, esquecendo-se que uma empresa com EBITDA positivo pode ter, em realidade, prejuízo como resultado. O EBITDA, assim, é apenas o começo. Ele indica se vale a pena se aprofundar mais nas análises que levaram à decisão de investir, mas nunca deve ser considerado como único e definitivo. Ao analisar um possível investimento, sugiro sempre incluir outros indicadores, como lucro líquido, evolução do faturamento, situação dos custos, endividamento, composição e vida útil do imobilizado, liquidez. Tudo isso é muito importante em um conjunto para se tomar uma decisão. Agora, vamos ver como calcular o EBITDA. Em uma planilha, começamos abrindo 5 colunas: descrição, valor, ajuste de depreciação, ajuste de juros e valor ajustado. Na primeira coluna, em descrição, vamos colocar todos os itens que estamos analisando dentro da DRE. Receita líquida, custos de vendas, margem bruta, despesas de vendas, despesas administrativas, resultado financeiro, lucro operacional, imposto sobre lucro e lucro líquido. Em valor, são os valores obtidos na apuração do resultado desse período. Em depreciação, vamos começar ajustando as depreciações de cada uma das linhas. No nosso caso, custos de vendas têm 59.636 de depreciação, que é a depreciação equivalente a maquinários e à fábrica. As despesas de vendas contêm 6.150 de depreciação e por isso vamos ajustar. Despesas administrativas têm uma depreciação de 10.339, que vai ser o valor do ajuste. Na coluna juros, nós vamos ajustar todo o resultado financeiro, que no nosso caso soma 33.215. E aí vamos para a coluna ajustado. No nosso caso, ajustamos o custo das vendas de 530.950 para 471.314, com a redução da depreciação em 59.636. Despesas de vendas saiu de 259 para 252.850, resultado da eliminação da depreciação e amortização de 650. As despesas administrativas terminaram em 146.411, resultado da redução de 10.139 de depreciação. E o resultado financeiro foi zero, resultado da eliminação de 33.215, que era o resultado negativo que nós tínhamos anteriormente. Não colocamos nada em imposto sobre lucro, não apuramos nenhum imposto sobre lucro, e com isso nosso valor ajustado de lucro líquido é igual ao nosso EBITDA, de 646.425. Muito diferente, se vocês olharem, com relação ao nosso lucro líquido anterior, que era de 359.847. Viram como o EBITDA não tem absolutamente nada a ver com o lucro líquido. Ele acaba alterando o lucro líquido. Eu gosto desse formato que eu mostrei para vocês, pois ele permite que vejamos quais grupos foram afetados e em qual valor afetamos cada um deles. Assim temos condições de compreender se fizemos tudo o que era necessário em termos de ajuste. E comparando com períodos de ajustes anteriores, sabemos mais ou menos se as depreciações estão razoáveis ou não pelo desgaste do imobilizado ou aquisição de novos imobilizados. O mercado utiliza uma forma um pouquinho diferente. Vamos ver como que é? Normalmente começa pelo lucro líquido. Adiciona as depreciações totais, adiciona as amortizações totais,
Adiciona ou subtrai o resultado financeiro dependendo se é um ganho ou perda. Adiciona os impostos sobre lucro, imposto de renda e contribuição social, e com isso obtém o EBITDA. Como vocês podem perceber, existe aí no caso a dificuldade de entender se todas as linhas que deveriam ser ajustadas foram realmente consideradas. Agora que sabemos como calcular o EBITDA, vamos resumir fatores positivos e negativos no seu uso. Fatores positivos. Ele determina a produtividade e eficiência da atividade fim. Ele permite comparar diferentes segmentos. Ele permite comparar negócios em diferentes países. Ele permite avaliar a capacidade de geração de caixa. Como negativo, ele esconde a alavancagem do negócio. Eu não sei qual é o endividamento que ela tem. Ele esconde a vida útil do negócio. Eu não sei qual é a vida útil do meu imobilizado. Se eu vou ter que fazer um investimento grande imobilizado nos próximos anos ou no próximo ano ou não. Ele não indica liquidez, eu não sei o nível de endividamento, ou mesmo se o meu recebível é de longo prazo, eu tenho uma capacidade boa de geração de caixa, mas isso vai se realizar no curto prazo. E ele não indica o lucro líquido gerado, que em realidade pode ser um prejuízo. Com isso, nós conseguimos entender um pouquinho melhor para que serve o EBITDA. Por fim, ainda duas variantes do EBITDA utilizadas como indicadores. São eles o EBIT, sem trabalhar com a depreciação e amortização, e o EBITDA, que não trabalha com a questão dos juros. O EBIT avalia a performance total da atividade fim, sem considerar apenas a capacidade de geração de caixa. Por esse motivo, eu coloco a depreciação e amortização, que não tem efeito de caixa. O EBITDA, sem o I, é mais incomum, mas é utilizado por algumas empresas. Ele considera que operações financeiras fazem parte da atividade fim e, por esse motivo, permanecem num resultado apurado. Um exemplo disso são importadoras e exportadoras que têm um grande trabalho com essa parte financeira. E com isso concluímos o tópico EBITDA. Na semana que vem vamos falar de ROI, Return on Investment. Como calcular, o que significa e para que usamos. Gostou? Então curta, assine e compartilhe nosso canal. Se ficaram dúvidas, deixe sua pergunta abaixo. Teremos prazer em responder. Tem sugestões? Envie para contato@thecreativityteam.com.br. Até semana que vem.